Olá, caro estudante. Depois da nossa aula sobre carga elétrica, agora é hora de colocarmos essas cargas em movimento. Então, vamos ver o que é que a gente vai estudar a partir de agora. Então, entraremos na eletrodinâmica, que é a área da física, né? Que estuda as cargas elétricas em movimento. E aqui nós temos um equipamento chamado de amperímetro. E a função dele é medir a intensidade da corrente elétrica. Então, como é que ele funciona? A gente vai descobrir nesta e nas próximas aulas. Então, aqui as cargas elétricas serão as atrizes principais, né? E nós vamos dar ênfase na corrente elétrica. Vamos pensar e responder como a eletricidade se propaga pelos fios. Então, esta é uma pergunta que a gente vai responder não só nesta aula, mas também nas seguintes. Os temas da aula, né? Estudaremos definição de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, carga elétrica em uma bateria, que a gente escreveu apenas carga, né? Em uma bateria de celular, como é que vem esse valor anotado na bateria? Vamos descobrir. Agora peço que faça as devidas anotações para que você possa ter em mãos esse material para que você possa estudar depois, né? Continuar estudando. Então, corrente elétrica. Em um fio condutor, os elétrons livres se movem de maneira desordenada. Então, nos condutores, como um fio de cobre, de alumínio, né? Existem elétrons livres, se movem de um canto para o outro de maneira desordenada. Olha só a representação aqui, ou seja, um fio, né, de comprimento indo de A até B, e eis aí os elétrons. Aqui ele fica na camada mais externa, né, do átomo, ficam ali saltitando. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, para se estabelecer a corrente elétrica, esses elétrons têm que sair desse movimento desordenado para um movimento ordenado. Certo? Então, vou agora lançar esse texto lá para cima para a gente continuar essa representação. Então, joguei ele lá para cima. O último texto de baixo foi para cima. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Aqui está um movimento desordenado. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui uma bateria nos terminais desse fio, né? Vamos supor aí que ela tem 12 volts. Tem uma chave ali que está aberta, né? Então, os polos foram ligados na extremidade desse fio. E eis que, ao fechar, olha só o que ocorre. Se estabelece um movimento ordenado do polo negativo da bateria para o polo positivo através do fio. Esse é o sentido real da corrente elétrica, porque existe o sentido convencional, que é o sentido contrário. Isso é muito importante na física, né? Quando a gente estuda os fenômenos de maneira geral, né? Quando fala-se no sentido da corrente elétrica, é o sentido convencional, do polo positivo para o polo negativo através do fio. Então, sabe-se que o real é no sentido contrário, mas o convencional, ele é mais usado, né, para estudar os fenômenos elétricos e até os fenômenos magnéticos, eletromagnéticos. Ficar bastante atento nisso aí, né?
Mas quando se quiser falar sobre o movimento dos elétrons, isso vai ser deixado claro também. A bateria, a gente usou aí o exemplo aí do 12 volts, mas poderia ser qualquer outro valor, tá certo? Vamos seguir. Como é que eu vou calcular a intensidade média da corrente elétrica? Então é só eu dividir aí a carga pela variação do tempo. Mas por onde essa carga vai estar passando? Ele vai estar passando por essa área aqui, chamada de seção reta, ou seção transversal, você vai ouvir muito isso, né? Então, imagina aí um fio cilíndrico e aquela área ali, se você cortá-lo ali, né? Transversalmente, pegando uma faca e cortando ele ali, perpendicular à superfície, de um lado ao outro, você vai encontrar aquela área que seria relacionada ali à espessura do fio. Então, os elétrons que passam por aquela área, a cada intervalo de tempo, né, a cada unidade de tempo, vai me dar a corrente elétrica. Então, nós vamos ter aqui qual é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Veja que eu dividi carga por variação do tempo. Então, se eu fiz isso, eu estou dividindo no sistema internacional Coulomb por segundo. Estou dividindo, então, Coulomb por segundo, correto? Mas, né, a turma, então, resolveu homenagear um cientista chamado Ampère. Então, a unidade é o A maiúsculo, né, para Coulomb por segundo. Ou então, se você for escrever, você escreve aí ampere. Então, esta aí é a unidade de corrente elétrica. A gente escreveu aí a corrente média, a intensidade média da corrente elétrica, né? Mas vai ser muito comum nas nossas atividades a gente deixar esse M aí de lado e ficar só com I, né? Calculando a intensidade aí como se ela fosse constante. É muito mais comum, né? Apesar de não ser assim, não ser sempre, né? Mas é muito mais comum a gente trabalhar apenas com I no decorrer das nossas atividades. Tranquilo? Anotou tudo aí? Então, vamos seguir adiante. Sempre que precisar, você então dá uma pausa, né? E faz as anotações necessárias. Bom, agora vamos dar um exemplo, né? Então, nesse exemplo, o que é nos dito aqui, né? Pela seção reta de um condutor, passa 2 milicoulomb de carga em 0,5 segundo. Determine a intensidade da corrente elétrica. E, letra B, a quantidade de elétrons que passa pela seção reta nesse intervalo de tempo, ou seja, nesse 0,5 segundo. Então, primeiro passo, né, para que você se organize bem, essa é uma questão bem direta, né, aplicação ali da fórmula, mas muito importante aí para você começar a entrar nessa área, explorar. Então, primeiramente aí, ó, escreve a carga. Você tem que ter o domínio aí dos símbolos, né? É importante que você saiba diferenciar e usar corretamente os símbolos para cada grandeza, né? No caso da carga, usa-se o Q maiúsculo. Então, Q igual a 2 milicoulomb. Esse Mzinho quer dizer mili, né? Você deve reconhecer que ele é 2 vezes, aliás, ele é 10 a menos 3. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. O domínio dos múltiplos e submúltiplos, né, é também fundamental, viu?
ΔT, como sempre, usamos o ΔT, 0,5 segundo. E não nos esquecermos aí da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse item nem apareceu, né? Esse dado aí, essa constante nem apareceu no enunciado, mas como ele está pedindo a quantidade de elétrons ali envolvida, então você tem que lembrar desse valor, né? Vamos então aqui ao item A e calculando ali a intensidade da corrente elétrica. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó, substituir ali o 2 milicoulomb por 0,5. Isso aqui vai me dar, ó, 4 miliampere. Professor, como é que você chegou nesse valor aí? Dá uma... Vamos lá. Eu só peguei ali o 2, dividi por 0,5, né? Toda vez que a gente divide um número por 0,5, o resultado é o dobro daquele que foi dividido. Então, por isso, se era 2, foi para 4. Certo? O milli 10 a menos 3, mas eu não mexi com ele ainda, né? E aí o coulomb por segundo me deu o ampere. Pediu a corrente elétrica, né? É até bem usado esse submúltiplo aí, né? O miliampere. Então, por isso a gente inicialmente deixou dessa forma. Certo? Então é isso aí, ó. Guarda isso aí. Se habitua a essa nova forma de representar aí a corrente, né? Que é o milli. Muitas vezes não vem... aliás, às vezes vai vir ampere, às vezes vai vir miliampere, às vezes vai vir micro. Então, isso tem que ser algo muito natural para você, né? Item B, o número de elétrons é dado por... É só eu dividir a carga pela carga elementar, né? A quantidade de carga pela carga elementar. Então, eu vou dividir a quantidade de carga que passou em 0,5 segundo, né? Pela carga elementar. Então, ficou 2 vezes 10 a menos 3 por 1,6 vezes 10 a menos 19. O 2 pelo 1,6, né, vai dar 1,25. Então, essa operaçãozinha aí você vai lá, separa ali no método da chave, né? E 2 por 1,6, que seria 20 por 16, e aí faz a operação de maneira tranquila, né? Confiante. E nós temos ali a divisão de potências de mesma base. Base 10, né? Como é que a gente faz essa operação? Repete a base e subtrai os expoentes. Então eu fiz aí, ó, menos 3, menos, entre parênteses, menos 19, né? Mantive os sinais de cada um dos expoentes e acrescentei ali entre eles o sinal da regra, né? Que é o menos. Então, por isso ficou 1,25 vezes 10 elevado a menos 19. O menos com menos ali vai dar mais, não é isso? Então, olha só o resultado. Ó. Sem ter medo de ser feliz, sem perder tempo, nós fizemos ali menos 3 mais 19, vai dar mais 16. Então, ficou 1,25 vezes 10 a 16. Esse símbolozinho aí, o Ezinho, né, de elementar ou de elétron, com o sinal negativo ali acima, representa o elétron. Então, são 1,25 vezes 10 a 16 elétrons envolvidos nessa brincadeira. Certo? Então, é isso aí, né? Resolvemos esse exemplo e ele bastante interessante, retoma aí os conceitos de quantidade de carga elétrica, mostrando a quantidade de elétrons que saltou aí, que passou pela seção reta do fio. Tranquilo? Vou seguir adiante.
Indo para o exemplo 2. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Olha só aí o mili de novo, né? Durante 1 hora. Professor, agora o tempo mudou. Se era segundo, agora veio para hora e agora, né? Qual é a quantidade de carga que passa pela seção reta do condutor? Vamos ver como é que a gente vai brincar com isso, né? Então, olha só. Eu tenho aí 200 miliamperes, que eu vou transformar ali em 200 vezes 10 a menos 3 amperes. Veja que eu tenho que ter esse domínio. Eu tenho que saber o que é o mili, né? Eu tenho que saber o que é o micro, nano. Esses caras aí eu tenho que dominar, né? ΔT é 1 hora, assim como foi dito na questão. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a fórmula aqui, ou equação, né? Da intensidade da corrente elétrica, e a gente já sabe quem é, né? I igual a Q sobre ΔT. E aí, como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar a carga que a gente está querendo encontrar. Isso aqui vai ser interessante, porque eu vou pegar o ΔT que está dividindo e vou passar multiplicando lá para o primeiro membro, né? Então ficou I vezes ΔT. Tranquilo? Dominado? Isso aí. Agora qual vai ser a próxima brincadeira? Vamos jogar aqui para frente. E eu vou substituir do jeito que está lá, né? Vou substituir o 200 miliamperes e 1 hora. Mas o que é que vai dar isso aí? Ó? Vai dar 200 miliamperes hora. Professor, essa unidade é nova, né? Não estava... Até então era só Coulomb. Pois é, o Coulomb ele também pode ser representado desta maneira. Então, a resposta foi dada aqui, mas eu vou mais adiante. Eu vou mostrar que isso aqui é Coulomb de fato, minha amiga. Então, não brinca não. Então, ficou 200 vezes 10 a menos 3. O ampere é Coulomb por segundo. E 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Então, ficou aí, ó. Coulomb em cima, segundo embaixo e segundo em cima. Meu Deus do céu, tenho que cortar esses segundos aí sem ter medo de ser feliz, né? Então, cortei aí segundo com segundo. Aí você já olha e diz, professor, já estou vendo o Coulomb ali. Então, de fato, miliampere hora é, na verdade, Coulomb. Isso mesmo, você é muito esperto. Então, olha só aqui, ó. 720 mil foi o produto ali do 200 com 3.600. E o 10 a menos 3 que estava em cima, ele foi para baixo com o sinal trocado, né? Então, 10 a menos 3 em cima resultou em 10 a 3 embaixo. E o Coulomb ali está soberano, né? Mostrando que de fato miliampere hora é Coulomb. Aí é só alegria. Então, eu tenho 720 mil por 1000, né? Que é o 10 elevado a 3. E o resultado é 720 Coulomb. Olha aí, né? Então a gente viu aí, isso aqui é uma descoberta fantástica, né? A gente está mostrando que miliampere hora é na verdade Coulomb, né? Se transforma até chegar nele. Então pode vir nos equipamentos miliampere hora, que é carga elétrica. A partir de hoje você não vai ficar se perguntando que unidade é aquela, né? Tranquilo? Então anota aí essa questão fantástica. Eu acho ela uma das questões mais interessantes dessa área, né? Porque ela é muito esclarecedora. Ela nos mostra como essas unidades se manifestam, né? Você vai olhar na bateria de um celular e vai estar lá esse miliampere hora. Ou numa bateria de carro vai estar ampere hora, que é também Coulomb quando você transforma, né? Afinal de contas, o 10 a menos 3 é uma divisão por 1000 que vai estar aparecendo lá, né? Na bateria do celular. Na bateria do automóvel, geralmente não vai estar essa divisão por 1000. A diferença é essa, né?
Então, vou passar aqui e irmos para o exemplo 3, que é exatamente isso que eu estava falando, né? Olha só, uma bateria de celular apresenta um valor chamado de capacidade em miliampere-hora. Que grandeza esse valor representa? Você já sabe, né? Você já sabe que representa a carga elétrica em coulomb, né? Lá na bateria muitas vezes vem só capacidade, mas agora você já sabe. Eu vou só reforçar isso, esse é o nosso objetivo aqui, né? Reforçar essas ideias para elas fazerem diferença na sua vida. E na nossa, vou falar assim, na minha também. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende o mundo à nossa volta, né? Então isso é um aprendizado que é conjunto. Então vamos lá. Olha só, ainda tem uma foto aqui de uma bateria, né? Ela está ali mostrando, ó, capacidade. Deixa eu destacar aqui. Bem aqui, ó. Capacidade 800 miliampere-hora. Aí tem um tracinho que não é de menos. É só para dizer que a capacidade pode ser representada como sendo watt-hora. Potência vezes tempo, né? Você já está vendo aí, ó. Então, você pode identificar aqui que nesse caso você está multiplicando potência pelo tempo. Lá na frente nós vamos explorar isso de novo também, né? Entender o que é isso aqui. E aí vem a tensão de carga, né? A tensão nominal, a tensão de carga, que são a diferença de potencial, né? Aqui ela vai fornecer, né? E entre os seus polos aqui, ó, mais e menos, e a tensão de carga que ela vai estar submetida. Mas vamos aqui ver o que é que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui, ó, esse valor. Eu vou transformar ali ao 10 a menos 3 e o ampere em coulomb por segundo e 1 hora em 3.600 segundos. Professor, se você deixar eu faço aí. Então, faz essa conta daí que eu faço daqui, né? Qual é o próximo passo? Corta segundos, né? A outra operação, 800 vezes 3.600, vai dar 2.880.000, né? E o 10 a menos 3 foi para baixo com sinal trocado, 10 a 3. E aí, quando você corta ali, ó, 10 a 3 é 1.000, não é isso? Então, eu vou cortar 3 zeros de cima com 3 de baixo. Sobrou 2.880 coulomb. Então, mostramos aí mais uma vez que miliampere-hora ou até mesmo ampere-hora é coulomb, é carga elétrica. Então é isso. Faz aí as anotações, conclui, verifica, né? Essa questão é como eu falei, né? Essas questões, elas foram assim, um conjunto de informações que são realmente importantes na nossa vida. Isso é o que é um diferencial, né? É uma coisa que vai te esclarecer ideias, vai te mostrar, vai permitir que tu faça leituras de equipamentos de maneira mais criteriosa, com domínio, né? Então é isso. Vou então finalizar aqui. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima. Que eu vou ficando por aqui.